1 Samuel, capítulo 1. Havia um certo homem levita de Ramataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher, Penina, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor. A rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que eu dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: oh, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isso sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julguei a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se, e depois de haver adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou o marido: não irei antes que o menino seja desmamado, então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faz o que parecer melhor. Fica aqui com o menino até que eu desmame.
tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicada ao Senhor, e ali adoraram o Senhor. Samuel capítulo 2. Então Ana proferiu esta oração: O meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus, sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos são quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéril teve 7 filhos, mas a que teve muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer ao céu a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, Ele humilha e exalta. Ergue do pó necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque o Senhor pertence os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra os seus serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo, e desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo sacrifício: dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei a força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela roubou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor.
Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso chamou a atenção, porque fazeis isso, tendo ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entrementes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: Assim diz o Senhor: porventura não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas da família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais de meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebrados na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Porquanto Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi a tua família e a linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. E contemplarás a aflição na minha habitação, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel. Não haverá pessoas que alcancem idade avançada. E aquele de tua linhagem a quem eu não destruí do meu altar ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento e te provocar tristeza. E todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que aconteceu com teus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti, ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu rei. E todo aquele que restar da tua família virás e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: imploro-te que me dês alguma função sacerdotal, para que tenha algo para comer.